Olá, bem-vindos ao Simplesinho. Eu sou a Fabiana Knossaisen e essa é a trilha do sommelier. Hoje a gente vai falar sobre vinhos espumantes. Os mais famosos são os champanhe. Nem todo espumante é champanhe. Tem várias histórias lindas para a gente falar sobre espumantes, mas como a ideia aqui é ficar entre 5 e 10 minutos só, tem que ir lá no podcast para ouvir essas histórias. Aqui a coisa vai ser bem objetiva. O que a gente precisa saber sobre espumantes? É um tipo de vinho, é um vinho com borbulhas e tem que ter uma quantidade mínima de borbulhas, senão ele vai ser frisante, tem petinate, o que eles chamam de espumante ancestral, mas a gente não vai falar disso hoje. Hoje a gente vai falar só dos espumantes. Muito bem, os espumantes são caracterizados pelas borbulhas. De onde elas vêm? Da própria fermentação, aquela que transforma açúcar em álcool mais gás carbônico, só que esse gás carbônico fica preso na garrafa numa segunda fermentação. E essa segunda fermentação pode acontecer em basicamente 2 lugares. Na própria garrafa, que é o método tradicional, o champenois, ou no tanque, que é o famoso método Charmat. Como é feito o espumante? Ocorre a primeira fermentação, transforma o açúcar em álcool e libera gás carbônico, normalmente como qualquer vinho. Para o espumante, esse vai ser o vinho base. Esse vinho base vai passar então por uma segunda fermentação. É adicionado mais açúcar e leveduras. Esse composto chama licor de tiragem e essa fase do processo chama toma de espuma. Esse açúcar vai ser fermentado pelas leveduras, vai aumentar o teor alcoólico do vinho e o gás carbônico que seria liberado vai ficar preso dentro do vinho. E aí temos o vinho espumante. Essa daqui, então, é uma garrafa de um espumante feito pelo método tradicional e que ainda não foi lançado no mercado. Esse espumante vai sair no mercado chamado Surly, porque ele tem essas leveduras aqui dentro. Ó. Não sei se dá para ver aí na luz. A principal diferença, então, entre o método tradicional e o método Charmat é o tempo que o vinho vai ficar em contato com essas leveduras mortas que vão começar a se decompor num processo que chama autólise. No método Charmat, o tempo de autólise, surli, de contato com as leveduras, não pode ser muito longo porque o tanque precisa ser desocupado. Esse método é usado para maior volume de produção e vai produzir vinhos mais frutados, menos cremosos, mais frescos e para consumo imediato. Normalmente são vinhos mais baratos também. Esse tempo que o espumante fica surli sobre as leveduras vai fazer com que ele fique mais cremoso. Essas leveduras também vão liberar aromas e sabores e vai deixar o espumante mais complexo. Quando você vê no rótulo reserva para espumantes, quer dizer que ele tem mais tempo surli. Esse espumante vai ficar então com o tempo surli que o produtor achar necessário e depois ele vai fazer a limpeza. Ele vai virando esse espumante pouquinho por dia para fazer com que toda essa borra ou essas leveduras mortas sejam conduzidas até a pontinha aqui. Aí no dia que ele resolver botar no mercado, ele vai limpar esse espumante e fazer o dégorgement ou dégorge. Ele vai congelar essa pontinha, tira essa tampa corona e sai toda a sujeira, sai. E aí tá pronto o espumante, ou não. Durante o degorge, parte do líquido se perde e é preciso completar para que a garrafa fique com 750 ml ou 375, o que for.
Para concluir a produção dos espumantes, tanto o vinho que teve a segunda fermentação na garrafa quanto no tanque vão passar por processos de limpeza e finalização. Antes da garrafa ser fechada, vai ser adicionado então o licor de expedição, que pode ser o próprio vinho ou ele pode conter açúcar, vinhos de outras safras, isso é muito comum em champanhe, que é para manter o padrão do vinho o mesmo todos os anos. Também podem ser adicionados outros vinhos, brands, enfim, para dar um charme diferente nesse espumante. Esse licor pode ser o mesmo vinho que fermentou, vinho base, e aí a gente vai ter um espumante natur. Como esse. Pode também conter mais açúcar para equilibrar a acidez do vinho. E é muito mais comum que tenha algum teor de açúcar. A gente vai ver bastante brut, é o tipo de espumante mais produzido. Isso vem no rótulo. Esse daqui, por exemplo, é um francês e ele é demi-sec. Então, outra coisa que você tem que prestar atenção nos rótulos de espumante. Atenção para o teor de açúcar nos espumantes. Natur, até 3 gramas por litro. Extra Brut, de 3 a 6. Brut, o espumante mais produzido, maior volume, 6 a 15 gramas por litro. Seco, 15 a 20, meio seco, 20 a 60, espumante doce, mais de 60 gramas por litro de açúcar. O que está na moda agora também aqui no Brasil são os espumantes Surli, que é aquele, como esse, sem degorge, só que eles botam um lacrezinho, botam um rótulo e te vendem com as leveduras. Então ele vai ter o tempo de Surli que você tiver a paciência para esperar. E é isso. Os espumantes são ótimos com comida, com prato principal também, embora a gente aqui não tenha muito costume de fazer isso. Prefira os Natur, Extra Brut ou no máximo Brut. Normalmente você não percebe doçura nele, ele combina muito bem com a comida. Já para combinar com doces, você pode optar pelos demi-sec, sec ou até os doces. Esse é um resumo sobre espumantes, mas se você quiser saber mais, tem um podcast falando só deles lá no site www.simplesvinho.com. Tchim, tchim.